Pessoal do meu canal, hoje eu queria conversar um pouco com vocês. E eu não sou médica, eu não sou enfermeira, eu sou apenas uma dona de casa, mas hoje eu queria falar com vocês sobre a bipolaridade, o transtorno afetivo bipolar. Tem alguns famosos, como Catarina Zeta-Jones, Mariah Carey e Demi Lovato, que são bipolar, que tem o transtorno afetivo bipolar. É uma doença, né, que a gente convive, a gente que tem, porque não tem cura, tem tratamento. Se você fizer tratamento, você consegue viver bem com a bipolaridade, né? Você consegue fazer suas coisas. Tem pessoas que têm crises. A bipolaridade, a gente passa por fases, né, da doença. Tem fases que a gente não tá muito bem, tem tempo que você não tá se sentindo muito bem. Mas eu queria falar uma coisa para vocês, eu sou bipolar há 12 anos. Faço tratamento há 12 anos. Eu já fui internada em clínica psiquiátrica no Guarapiranga e aqui em São Paulo também. Perto da represa do Guarapiranga e aqui em São Paulo também. Então, no começo da doença, eu tinha 33 anos, eu era casada, sou casada, mãe de 2 filhos, e meus filhos na época era menor ainda. Hoje eu já não sou mais. Hoje eu estou com 44 anos, né? E eu tentei o suicídio 2 vezes. Na primeira vez que eu tentei o suicídio, eu quase morri. Fui parar no Vila Alpina, no hospital de Vila Alpina daqui da Zona Leste de São Paulo, e cheguei lá praticamente morta, né? Os médicos falaram que eu não ia sobreviver, mas Deus é maravilhoso. Deus é incrível na nossa vida. Então eu sobrevivi e tô aqui conversando com vocês hoje. Hoje eu vivo muito bem, tenho a doença, faço tratamento e vivo muito bem. Já fiz uma viagem para o Nordeste de 40 dias, fiquei lá, porque meus familiares são de lá, e faço tratamento com psiquiatra, tomo os remédios necessários para que eu viva bem. Uma coisa que a gente não pode largar quando você tem o transtorno bipolar é o seu tratamento que o médico passou. Porque às vezes tem pessoas que não ficam boa porque não aceitam o tratamento. Eu aceitei o tratamento depois que eu fui internada no Hospital Vermelho da Vila Maria, e que chama Hospital Vermelhinho, e lá eu conheci pessoas que tinham transtorno e que era uma época de final de ano que estava passando lá uma temporada para que não era pessoas que bebiam, entendeu? Tava lá para fazer tratamento, mas também que tinha bipolaridade e era muito viciada no álcool. No meu caso, não. Eu fiz os testes todos, não sou usuária de drogas e nem bebo. Então, eu não passei assim, eu não fui para lá por isso. Eu não sei também porque eu tive a crise. O meu pai é esquizofrênico. Ele foi diagnosticado agora com 74 anos, né? Ele sempre teve a vida toda, mas como lá no Nordeste as coisas são mais difíceis, então agora que ele está fazendo tratamento, mas ele já não resolve muito. Mas uma coisa que eu queria falar sobre o tratamento é assim, é que nós bipolares, no início da doença, eu me lembro que eu tinha pensamento acelerado, muito acelerado. Eu limpava minha casa muitas vezes ao dia. Eu tinha surto, eu quebrava tudo. Eu lavava roupa até criar bolinhas, sabe? Lavava e criava bolinha nas roupas de tanto que eu lavava. Eu não achava que a roupa estava limpa. Também é um certo detox aí. Então,
limpava muito a casa. Eu era uma pessoa limpa, tem gente que fica suja, eu era limpa, graças a Deus. Então, gente, é assim. É complicado falar. Então, até hoje, eu ainda tenho o pensamento acelerado. Eu não consigo ler um livro, porque se eu começar a ler, eu vou ler-o todo bem rápido, mas não vou entendê-lo, porque meu pensamento é acelerado. Em algumas fases, porque a gente tem a fase da mania e a fase da depressão. Você tem uma alta e baixa ao mesmo tempo, né? Sobe e desce, sobe e desce. Então, é complicado falar. Gastos excessivos, eu fiz na época que eu estava com crise. Gastava muito. Até hoje eu ainda acho que eu ainda gasto um pouquinho só, um pouquinho. Eu gosto de comprar plantas, coisas para casa, e tô sempre comprando alguma coisa, mas a gente, quando é bipolar, tem essa mania de comprar. E quando eu fiquei doente, em 2011, eu dei todas as minhas roupas embora. Você tem a mania de querer dar tudo que você tem para os outros. Você tem mania de grandeza, mania de riqueza, e você não é nada disso. Você não é rico, você é pobre, mas você quer dar suas coisas para os outros. Eu estou falando como uma pessoa normal que fez tratamento para isso. Então, o transtorno afetivo bipolar, a gente passa pelo momento de euforia, né, de energia, às vezes você quer fazer tudo, às vezes você não quer fazer nada. Até hoje isso ainda acontece comigo. Ó, você tem aumento de sensibilidade, às vezes o prazer, comportamento impossível, compras, gastos excessivos, e às vezes você passa por gastos, gosta de uma boa briga. E aceleração de pensamento, irritabilidade, agitação, agressividade, a ponto de ser internada, que nem eu fui. Isso aqui eu tô lendo porque eu anotei para mim não esquecer. Então, gente, é isso. Então, o que acontece? Se você fizer o seu tratamento certinho, não é fácil também de início, porque o médico ele tem que acertar o teu tratamento. Ele vai te passar uma medicação e vai ficar te acompanhando. No meu caso, que eu fui internada. Então, às vezes, você não se dá com o lítio, né? Que é uma das drogas usadas no início, né? Que é para controlar a bipolaridade. E eu não uso lítio, porque eu não me dou. Eu também usei uma outra droga que como fala, o remédio, o medicamento, né? Mas são chamados assim também. Que manchou meu rosto. A risperidona manchou minha pele do rosto todinha. Vocês não estão vendo as manchas aqui, ó? Porque eu tô com um pouco de maquiagem, eu tô com base, eu tô com blush. Mas se eu não estivesse, você ia ver que meu rosto tá bem manchado. É bem manchado, porque foi da medicação. Então, até acertar a medicação, quando eu passei pelo Hospital Vermelho, eles não acertaram minha medicação. Eu só dormia o tempo todo, não tinha ânimo para nada, ficava na cama. Aí, quando eu saí de lá, eu pedi pro meu marido me tirar. Ele aí assinou o termo de responsabilidade, eu não saí sobre alta, e aí ele me tirou de lá. Eu fui para minha casa, mas eu não estava bem ainda, estava tendo ainda as crises, né? Eu não estava bem ainda, porque passa esse momento, né? Passa esse momento. Você precisa tomar medicamento a vida toda. Você não pode fugir disso, é uma coisa que você tem que se aceitar. Então, eu tomava esses remédios aí, que eles me passaram lá, né? Que era o lítio, era dos compostos, né, que eu tomava do medicamento, e tinha mais outros, como a risperidona e outros que não me fizeram bem, não me fizeram melhorar. Então, quando eu fui internada pela segunda vez, que eu fui para a clínica, lá perto da represa de Guarapiranga, que é Irmãs Hospitaleiras,
Eu já passei por lá e não digo, não é bom. Não é. Então, lá, o médico lá acertou minha medicação. Ele tirou o lítio e pôs o Depaquene. Então, na época que ele pôs essa medicação, que ele trocou, na hora eu já senti assim. Aí eu fiquei tomando a medicação por um bom tempo, que eu fiquei lá internada, né? Eu fiquei uns 15 dias lá internada. Lá não é bom, gente. Mas eles acertaram a minha medicação, que me fez melhorar. Então, eu saí de lá tomando muitos medicamentos, aí eu voltei pro CAPS de Vila Prudente e fiquei lá para fazer o acompanhamento, né? Então, para mim sair lá das irmãs, eu tinha que voltar pro CAPS. Então, gente, aí eu voltei a tomar o valproato de sódio no lugar do lítio, e aí para mim funcionou. E aí eu tomava lá também os remédios para problema da tireoide que eu tenho, e eu continuei fazendo tratamento lá com esse remédio. Então eu tomava 500 miligramas de valproato, valproato de sódio. Então eu tomava o medicamento certinho. Lá, as enfermeiras me davam, quando elas erravam, que vinha com 250 miligramas, eu falava, tá errado, é 500. Então, eu tomei e com 15 dias eu saí de lá e eles me mandaram para voltar pro CAPS Vila Prudente. Aí eu fui uma semana só fazer terapia lá. Porque lá contei muitas pessoas, lá é tudo misturado, né? As pessoas que bebem álcool, os usuários de droga, com as pessoas que têm depressão, distúrbio de bipolaridade e transtorno afetivo bipolar, é o nome correto. Então, eu fiquei lá uma semana indo, depois de uma semana não fui mais. Então, eu ia lá só para renovar as receitas e pegar medicação. Então, a doutora Débora, que eu passo lá, ela me dava a minha medicação, receitava medicação, que era muito mais que essa que eu citei aqui, eram muitas. Então, por eu não ir sempre lá, então eles fizeram o seguinte, eles me mandaram para o posto de saúde da minha casa, perto da minha casa onde eu morava, e de lá eles me arrumaram um psiquiatra que foi na Vila Prudente, Dr. Antônio Quinta. Então, esse médico, eu sou muito agradecida a ele, porque ele foi uma pessoa muito importante na minha vida durante o meu tratamento. Hoje, ele não tá mais lá, ele tá aposentado, mas ele me colocou de pé, me tirou toda a medicação, porque eu tomava muita, eu tomava umas 12 medicações por dia, e ele tirou. Ele foi tirando, e eu ia a cada 15 dias para ver se estava bem, e eu estava bem, aí ele ia tirando. Aí ele deixou só o que eu precisava realmente para viver bem. Então hoje eu tomo 4 comprimidos de quetiapina, um valproato de sódio à noite e 2 clonazepam. De manhã, 2 cetralina. Então, isso me mantém estável, isso me mantém bem. Eu sou uma pessoa que não deixa de tomar meu remédio por nada no mundo. Não largo, mesmo sabendo às vezes que eu tô bem, que eu cuido da minha casa. Para vocês terem uma ideia, eu cuido da minha casa, eu arrumo minha casa, eu cozinho. Eu viajei já sozinha, como eu disse, passei 40 dias no Nordeste, fui de avião, voltei. E hoje eu estou bem. Hoje eu estou bem. Mas por quê? Porque eu me tratei, eu aceitei a doença e tomo minha medicação, que isso é muito importante. Uma coisa que eu queria falar para vocês, no começo, que você se descobre, ou por alguma razão, você vai ao médico, o médico descobre que você é bipolar, que você tem todos esses sintomas de tentar se suicidar, vontade de morte, pensamento acelerado, você sai de si, você se transforma, você surta, ou você quebra a sua casa, ou você vai na loja, compra um carro novo. Então, esse é um momento de euforia,
É um momento que você está passando pela euforia, que você está em crise, que você quer comprar tudo que você vê, você quer comprar. Você vai na concessionária, eu já vi um relato de uma moça que foi lá, ela falou para mim diretamente, né, que ela passava no médico junto comigo, ela falou que ela comprou um carro. Ela foi lá e comprou um carro na concessionária, num pico de euforia. A euforia é uma coisa triste, que você quer fazer tudo, você quer fazer muita comida. No meu caso, citando eu, muita comida, você quer limpar a casa, e você lava carro, faz tudo no dia. Eu faço isso tudo no dia ainda até hoje. Mas é importante se tratar, porque nós agora vamos chegar no setembro, né? O setembro amarelo, né? Que vai falar um pouco desse assunto, você vai ver um pouco na mídia falar desses negócios aí, né? Eu já cheguei a ligar também para aquele número lá que a gente pede ajuda quando você não tá bem. Quando eu tenho problemas, gente, eu ainda tenho crises fortes, eu ainda choro, eu ainda tenho um surto, crises, eu ainda tenho. Se eu passar por um problema grave que me tire do sério, que me irrite, eu vou ter crises. Eu vou ter crises. Por exemplo, onde eu morava, tinha um cachorro que me irritava, o latido, porque ele latia o tempo todo, então eu acabei me irritando. Então, isso foi coisas que irritam a gente. A gente é muito sensível. Apesar de parecermos fortes, a gente é sensível. O bipolar, ele tem um QI muito acima de uma pessoa normal. São muito inteligentes. Então, eu sei a história de um moço que ele abriu uma empresa, né? Que o doutor fala numa entrevista aí no canal do YouTube, e ele vendeu a empresa, tal, e ele começou a ter gastos excessivos, a beber demais e tal. Então, ele foi se tratar com esse médico e o médico falou assim a história dele. Eu achei bem interessante, que ele tinha um QI muito alto, né? Que ele foi estudar engenharia da computação, né? E ele achou que não estava adiantando, ele mesmo criou a sua própria empresa e desenvolveu tudo que foi coisa a respeito disso e abriu uma empresa e vendeu essa empresa por muito dinheiro e depois ele começou com um problema de gastos excessivos e de dormir pouco, que quando você não se trata, você dorme pouco, hoje eu não durmo, eu dormi muito. Aí é isso. E aí ele foi se tratar com esse médico, um médico famoso até, que ele tem resenhas e tem vídeo no YouTube. Então os vídeos dele é muito bacana, ele explica muito bem o transtorno afetivo bipolar. Então, você, quando tiver, não sei o que é abude, vocês prestem atenção que alguém já deve ter assistido o vídeo dele, ele é muito interessante o que ele fala sobre a bipolaridade. Então, é, conforme eu vi o vídeo dele, me deu a vontade de falar aqui um pouco a minha história, da mania, da hipomania. Então, tudo isso, eu passei por tudo isso, gente. Por tudo isso, tudo. Pensamento acelerado. Quando você chega perto da TPM, você fica um pouquinho malzinha. Você tem um pensamento acelerado, você fica para baixo, você fica meio depressiva, porque a mulher, os hormônios, nesse período dá uma caída. Aí você se sente mal pra caramba. E aí, mesmo você tomando sua medicação, você não se sente muito bem. Mas passa, tudo passa. O importante sempre para a pessoa que tem um transtorno afetivo bipolar é o tratamento. Então, esses atores famosos que eu citei, como a Demi Lovato, Catherine Zeta-Jones e a Mariah Carey,
eles têm o transtorno, mas eles vivem, né? Aí eles devem se tratar, devem ter os melhores medicamentos e recursos. A gente dependemos do quê? Do SUS, que não tem convênio médico. E às vezes também o médico do convênio vai passar um remédio que é tão mais caro do que o que a gente tomamos pela rede pública, né? Então, é isso, gente, que eu queria falar um pouco para vocês. Se vocês tiverem dúvida, alguma coisa, e queira me perguntar, vocês podem perguntar que eu vou responder. Vocês fiquem à vontade para me perguntar sobre qualquer coisa sobre o transtorno, qual foi a minha experiência e o que eu passei quando aconteceu comigo a primeira vez, o primeiro surto, a tentativa de suicídio. Tudo isso eu vou falar para vocês numa boa, eu não tenho vergonha disso, porque foi uma coisa que eu passei, né? Aqui no Brasil, nós temos a atriz Cássia Kiss também, que tem o transtorno afetivo bipolar. Eu esqueci de citar ela, mas ela fala sobre isso. Eu acho que deve ter vídeo dela até no YouTube, que ela falou que se soubesse que ela era assim, que ela brigava com as pessoas, tal, e ela não teria se separado do primeiro casamento dela, tinha continuado. Ela falou que no segundo casamento, acho que é mais ou menos isso, ela fez tratamento e o marido falou se ela não fizesse, separaria, e ela fez e ela ficou bem. Então, é isso, gente. Tem muitas coisas aí no YouTube para falar, mas procura sempre o canal desse doutor aí, que é Abud. Eu não sei como é o nome dele, mas eu só sei o sobrenome Abud. Então, ele fala bem, ele explica, ele diz tudo sobre a bipolaridade, o transtorno afetivo bipolar. Então, é legal você entender, porque às vezes você está passando por isso, tem gente que tem depressão, tem gente que tenta o suicídio, o Setembro Amarelo vai falar, acho que um pouco sobre isso, o suicídio, né, que é um mês que eles falam isso. Então, gente, olha, eu agradeço por vocês, tá, aqui, né, no meu canal. E também, se vocês quiserem me perguntar algo, eu já disse que respondo do início da minha doença. E é isso, gente. Muito obrigada. Deus abençoe a todos. Hoje eu vivo muito bem, tá, gente? Tá? Com a doença. Eu ainda compro um pouquinho, ainda gasto um pouco, mas eu tô bem legal, tá bom? Então, fiquem com Deus, tenha um excelente fim de tarde, tá? Qualquer dúvida, me pergunte, que eu respondo. E beijos a todos vocês do canal Dicas da Cacilda.